envelope chegou em uma terça-feira chuvosa. Helena Carvalho, CEO de uma das maiores consultorias financeiras do país, quase o jogou no lixo junto com as outras correspondências não solicitadas. Mas algo na textura do papel a fez pausar. Envelope creme, pesado, sem remetente. Apenas seu nome escrito à mão em caligrafia elegante. Ela o abriu com o abridor de cartas de prata que mantinha sobre a mesa de mogno. Dentro, um único cartão. Você não está sozinha. Você não está louca. Você não teve culpa. Ele vai pagar. Compareça ao endereço indicado no sábado às 14 horas. Sozinha, conte a alguém e o encontro será cancelado. Você será livre. Abaixo, um endereço em uma região montanhosa a 3 horas da cidade. Helena sentiu seu coração acelerar. 22 anos. Fazia 22 anos, desde a última vez que alguém mencionara aquilo. Mesmo indiretamente, 22 anos, desde que ela enterrara tudo sob diplomas, promoções, fusões bem-sucedidas e relacionamentos cuidadosamente superficiais. Suas mãos tremiam segurando o cartão. Ela não sabia quem enviara. Não sabia o que significava, mas sabia, com certeza absoluta e aterrorizante, sobre o que era, na mesma tarde, em um ateliê caótico no bairro boêmio da cidade. Isis Tavares limpava pincéis quando viu o envelope entre as contas de água e luz. Aos 28 anos, ela vivera mais vidas que a maioria das pessoas em 80. Drogas dos 15 aos 19, internação, recuperação, recaída, arte como salvação. Relacionamentos tóxicos que repetiam padrões que ela finalmente começara a reconhecer na terapia. Suas pinturas eram viscerais perturbadoras, cheias de corpos fragmentados e olhos que acusavam. Críticos chamavam seu trabalho de brutalmente honesto. Ela chamava do única forma de não enlouquecer completamente. Isis leu o cartão 3 vezes. Sentiu náusea familiar subindo pela garganta. 15 anos. Ela tinha 13 quando começou. O amigo do pai, tão gentil, tão atencioso, que oferecia carona da escola, que comprava materiais de arte que seus pais não podiam pagar, que dizia que ela era especial, madura para a idade, que a destroçara de formas que ela ainda estava catalogando, pintando, tentando exorcizar. Ela pegou o cartão e o levou até uma vela acesa, pronta para queimá-lo. Mas sua mão não obedeceu. Em vez disso, guardou-o na gaveta, onde mantinha coisas que não sabia se queria esquecer ou preservar como evidência. Roberta Mendes estava preparando lanche para os filhos quando o envelope chegou. 35 anos, 2 filhos de 7 e 9, casamento estável com um homem que a amava, mas não entendia por que ela nunca os deixava dormir na casa dos avós. Por quê? Verificava obsessivamente os professores. Por que acordava às 2 da manhã para checar se as portas dos quartos das crianças estavam trancadas? O terapeuta do casamento chamava de ansiedade generalizada. Roberta sabia que não era generalizada. Era muito específica. Ela abriu o envelope na lavanderia, longe dos olhos curiosos das crianças. Leu. Sentou-se no chão de cerâmica fria. 18. Ela tinha 17 quando aconteceu na festa. Bêbada demais para se mover, acordando com dor e vergonha, e nenhuma memória clara, exceto fragmentos de riso masculino e seu próprio corpo, que não respondia aos comandos de seu cérebro. Casara virgem 3 anos depois, tecnicamente, porque aquilo não contava, certo? Ela convenceria Issei de que não contava, mas seu corpo sabia. Seus pesadelos sabiam. Seu terror irracional de que alguém fizesse aos seus filhos o que fizeram a ela, sabia. Roberta dobrou o cartão cuidadosamente e o escondeu no fundo da caixa de costura. Não contaria ao marido. Não podia. Ele faria perguntas que ela não tinha respostas. Júlia Santos, 22 anos, estudante de psicologia, recebeu o envelope na caixa de correio do prédio estudantil. Ela estava atrasada para a aula de trauma e memória.
Ironia que não passou despercebida. Júlia era aluna brilhante, a que fazia todas as perguntas certas, a que queria especializar-se em terapia cognitivo-comportamental para vítimas de violência sexual. Ninguém na faculdade sabia por quê. Ninguém sabia que fazia apenas 6 meses que ela lembrara. 6 meses desde que um cheiro específico de aftershave em um elevador lotado destrancara algo em sua mente. E, de repente, ela estava aos 14 anos novamente, no porão da casa do primo mais velho durante reunião de família, com sua voz dizendo não enquanto ele dizia: "Você quer. Todas as primas querem. É normal." 6 meses desde que seu cérebro decidira que ela estava finalmente pronta para processar o que tinha enterrado tão profundamente que convencer-se de que nunca acontecera. Júlia leu o cartão enquanto lágrimas silenciosas escorriam. Terapia ensinara que memórias bloqueadas não significavam que não eram reais. Mas parte dela ainda questionava. Ainda se perguntava se estava inventando, exagerando, dramatizando. O cartão dizia: "Você não está louca." Como quem enviara sabia que era exatamente isso que ela precisava ouvir. Dona Maria, 65 anos, aposentada, recebia o envelope das mãos do carteiro que a cumprimentava pelo nome havia 30 anos. Ela agradeceu com um sorriso que não alcançou os olhos. Fechou a porta de sua casa pequena e organizada e sentou-se na poltrona onde passava a maior parte dos dias, desde que enviuvara. Seus filhos adultos achavam que ela estava em luto. Não sabiam que o luto havia começado 50 anos antes. Maria abriu o envelope com mãos que a artrite tornava dolorosas. Leu e, pela primeira vez em décadas, permitiu-se lembrar claramente. Ela tinha 15 anos. Era 1975. Ninguém falava sobre essas coisas. O padrasto começou quando sua mãe trabalhava turnos noturnos na fábrica. Durou 3 anos. Parou quando Maria casou aos 18 com o primeiro homem que pediu qualquer coisa para escapar daquela casa. Seu marido fora bom, gentil. Nunca entendeu por que ela se enrijecia durante a intimidade. Porque nunca queria visitar a mãe. Ele morrera sem saber. Todo mundo morrera sem saber. Maria carregara sozinha por 5 décadas. E o peso havia se transformado em dores nas costas que nenhum médico conseguia explicar. Em úlcera que sangrava em momentos de estresse, em noites de insônia onde seu corpo lembrava, mesmo que sua mente tentasse esquecer. Ela segurou o cartão contra o peito e chorou lágrimas que não permitira por 50 anos. O sábado amanheceu cinzento. 5 mulheres desconhecidas entre si dirigiram pelas montanhas em direção ao endereço indicado. A propriedade era isolada, cercada por floresta densa. Uma casa grande de madeira e vidro, moderna, mas acolhedora, com varandas amplas e jardins bem cuidados. Um cartaz discreto na porta dizia: "Entrem, sala principal." Helena chegou primeiro, sempre pontual. Sempre no controle. Ela inspecionou o lugar com olhos treinados em identificar riscos empresariais. A sala principal era circular, com grandes janelas, oferecendo vista para o vale. 5 cadeiras confortáveis, dispostas em círculo. Mesa central com chá, café, água. Nenhum sinal de quem as convocara. E se chegou em seguida. Cabelos coloridos desarrumados, roupas de brechó, olhos desconfiados. Ela e Helena se avaliaram mutuamente, reconhecendo imediatamente que vinham de mundos diferentes. Roberta entrou visivelmente nervosa, verificando o celular obsessivamente. Júlia chegou com mochila cheia de livros, preparada como se fosse para a aula. Dona Maria foi a última, movendo-se devagar, apoiada em bengala. Por longos minutos, ninguém falou. Elas se olhavam, perguntando-se quem tinha enviado os convites. Por que estavam ali? O que as conectava? Foi Helena quem quebrou o silêncio, voz executiva cortando a tensão. Presumo que todas receberam o mesmo tipo de convite. Alguém sabe quem nos trouxe aqui? Silêncios e olhares evasivos. Isis começou a andar pela sala, inquieta. Isso é loucura. Não deveríamos estar aqui. Poderia ser armadilha, cilada de advogado, qualquer coisa. Roberta concordou, mãos tremendo. Meu marido não sabe onde estou. Disse que era retiro de meditação.
se algo acontecer. Júlia, sempre analítica, observou. Mas todas viemos. Todas lemos a mensagem e decidimos comparecer sozinhas, sem contar a ninguém. Por quê? O que a mensagem disse que fez todas nós arriscarmos? A pergunta pairou no ar como névoa pesada. Dona Maria, finalmente, falou com voz rouca de décadas de silêncio, porque disse que não foi culpa nossa. E nenhuma de nós realmente acredita nisso. Acredita? O silêncio que se seguiu foi diferente. Reconhecimento. As barreiras começaram a rachar. Helena sentou-se, postura impecável, falhando pela primeira vez. Eu tinha 20 anos. Ele era meu mentor na faculdade de administração. Todo mundo o admirava. Quando aconteceu? Eu pensei que tinha dado sinais errados. Que minha roupa, minha forma de falar, que eu tinha sua voz quebrou. A executiva impecável revelava a garota de 20 anos que nunca processara. E se sentou-se ao lado dela, sem tocar, apenas presença solidária. 13 anos. Amigo do meu pai. Durou até os 15. Quando contei à minha mãe, ela disse que eu estava fantasiando, buscando atenção. Então parei de contar. Comecei a usar drogas. Parecia mais fácil não sentir nada. Roberta limpou lágrimas que começavam a cair. 17. Festa. Acordei no dia seguinte, sem entender completamente o que acontecera. Mas meu corpo sabia. Sempre soube. Casei. Tive filhos. Construí vida normal. Mas não consigo deixar meus filhos fora da minha vista. Não consigo confiar que o mundo não os machucará como me machucou. Júlia hesitou. Depois falou, voz de quem ainda questiona a própria realidade. 14 anos. Meu primo. Bloqueei por 8 anos. Só lembrei há 6 meses. Metade de mim ainda se pergunta se inventei tudo. Se minha mente criou memória falsa. A outra metade sabe, com certeza absoluta e aterrorizante, que foi real. Dona Maria pegou a mão de Júlia com seus dedos artríticos. Querida, memórias não mentem. Corpos não mentem. Eu tenho 65 anos e ainda acordo algumas noites sentindo mãos que não estão mais lá. 50 anos. E meu corpo lembra cada detalhe que minha mente tentou apagar. As 5 mulheres, gerações diferentes, histórias diferentes, sentaram-se naquele círculo reconhecendo o que as unia. Não apenas trauma, mas silêncio. Não apenas dor, mas culpa que não lhes pertencia, mas carregavam como segunda pele. Não apenas sobrevivência, mas solidão de carregar segredos que moldavam cada aspecto de suas vidas. Uma porta se abriu. Todas se viraram, tensas. Uma mulher entrou, por volta de 50 anos, postura confiante mas olhos gentis. Ela carregava laptop e pasta de documentos. Obrigada por virem, disse. Voz firme. Sei que isso é incomum. Sei que estão assustadas, confusas, talvez com raiva. Meu nome é Andrea, e fui vítima do mesmo homem que todas vocês. O choque percorreu a sala como corrente elétrica. Andrea continuou. Vocês não se conhecem. Ele teve cuidado de manter suas vítimas isoladas, em fases diferentes de sua vida, em contextos diferentes, mas eu passei os últimos 5 anos investigando, conectando pontos, encontrando outras. Somos 17 que eu consegui localizar. Vocês 5 foram as que concordaram em se encontrar pessoalmente. Ela abriu o laptop, projetando foto na parede branca. Um homem de aproximadamente 65 anos. Sorriso caloroso. Aparência de avô gentil. Dr. Marcelo Andrade Silva. Professor universitário respeitado, palestrante motivacional. Autor de 3 livros sobre ética e educação. Membro de conselhos comunitários. Casado há 40 anos. 3 filhos. 7 netos. Helena ficou de pé tão rapidamente que sua cadeira quase tombou. Esse é. Mas eu não. Meu mentor tinha nome diferente. Andrea assentiu. Ele mudou o nome legalmente há 25 anos. Antes, era Marcelo Santos. Antes disso, Marcelo Costa. Ele reinventa-se a cada década, muda de cidade, de universidade do círculo social. Mas o padrão permanece o mesmo. Ela clicou, trazendo cronologia detalhada. Décadas de movimento.
sempre um passo à frente de suspeitas, que nunca se materializavam em acusações formais. E se sentia Billy subir. O amigo do meu pai. Eles se conheceram em curso de desenvolvimento pessoal que esse Marcelo ministrava. Andrea confirmou. Ele tinha metodologia. Identificava famílias vulneráveis, pais ausentes ou sobrecarregados. Oferecia mentoria gratuita para jovens promissores. Ganhava confiança total antes de começar o abuso. Roberta estava hiperventilando. A festa onde fui. Drogada. Ela estava lá, não era universitário como os outros. Era palestrante convidado do diretório acadêmico. Eu o vi. Conversei com ele no início da noite. Depois não me lembro mais de nada até acordar. Andrea mostrou fotos de outras festas universitárias. Sempre ele em segundo plano. Sempre presente. Mas nunca óbvio. Júlia estava tremendo. Meu primo. Ele ia a workshops desse homem. Tinha todos os livros dele. Costumava citar suas lições de vida. Isso significa que ele... Andrea completou gentilmente. Significa que seu primo provavelmente também foi vítima. Que processou seu próprio trauma revitimizando você. O Dr. Marcelo não apenas abusa diretamente. Ele cria ciclos, ensina metodologias de manipulação disfarçadas de autoajuda, perpetua padrões através de gerações. Dona Maria chorava silenciosamente. Meu padrasto. Ele frequentava grupo na igreja liderado por homem que se parece muito com esse nas fotos antigas. Mesma estrutura facial, mesmo sorriso. Andrea mostrou foto de 50 anos atrás. Era ele. Mais jovem. Já com o mesmo olhar predatório sob fachada benevolente. Ele tem operado por mais de 5 décadas. Que eu saiba, nunca foi processado formalmente. Vítimas não são acreditadas. Evidências são circunstanciais. Ele tem advogados excelentes e reputação impecável na comunidade. Então, por que nos trouxe aqui? Helena perguntou. Mente executiva já processando informações. Se ele é intocável, qual o propósito desse encontro? Andrea sorriu, mas não era sorriso feliz. Era sorriso de alguém que passou anos planejando. Porque, individualmente, somos fáceis de desacreditar. Juntas, somos padrão inegável. Porque ele está prestes a receber Prêmio Nacional de Contribuição Educacional em cerimônia televisionada daqui a 3 semanas. Porque eu tenho documentação meticulosa, cronologia de 50 anos, conexões entre 17 vítimas e contando. E porque chegou a hora de ele pagar. Não com violência. Com verdade, com exposição, com destruição da única coisa que homens como ele realmente valorizam. Sua reputação, seu legado, sua imagem pública. Ela abriu a pasta, distribuindo documentos. Preparei processo coletivo. 17 vítimas. Declarações juradas, evidências circunstanciais, que juntas formam caso sólido. 3 advogadas especializadas em casos de abuso já revisaram. Temos jornalista investigativa, pronta para publicar matéria completa. Temos timeline, fotos, documentos que ele não sabe que guardei. As mulheres folheavam documentos em silêncio atordoado. Era real? Alguém acreditava. Alguém documentara. Alguém transformara décadas de vergonha silenciosa em evidência formal. Isis foi a primeira a perguntar. Por que você? Por que dedicou 5 anos a isso? Andrea respirou fundo. Porque ele me violou quando eu tinha 16 anos. Porque engravidei. Porque fui forçada pela minha família a abortar em clínica ilegal, que quase me matou. Porque fiquei infértil. Porque ele destruiu não apenas meu presente, mas meu futuro. E porque quando finalmente, 20 anos depois, juntei coragem para denunciar, fui chamada de louca do oportunista, de mulher amargurada buscando atenção. Ele tinha advogados, eu tinha trauma e nenhuma evidência física após 2 décadas. O caso foi arquivado. Então decidi que se o sistema legal não funcionava individualmente, eu construiria caso que não poderiam ignorar coletivamente. Ela olhou cada uma delas nos olhos. Mas preciso que vocês decidam. Isso se tornará público. Suas histórias serão escrutinadas, julgadas, questionadas. Haverá quem as chame de mentirosas. Será
doloroso, mas também será poderoso. E talvez impeça que ele faça outras o que fez conosco. O silêncio na sala era ensurdecedor. Cada mulher processava, pesava, confrontava o que significaria sair do silêncio protetivo para a luz expositiva. Helena falou primeiro, voz de quem tomou decisões difíceis a vida inteira. Construí carreira inteira em cima de reputação impecável. Isso pode manchar minha imagem profissional. Clientes podem questionar meu julgamento. Mas você sabe? O que percebo? Ele contava com esse medo. Contava que mulheres bem-sucedidas temeriam mais o escândalo que a injustiça. Não lhe darei essa vitória. Estou dentro. Isis ria amargamente. Já sou vista como artista louca, viciada em recuperação. Minha credibilidade já é questionável para metade do mundo. Mas minha arte sempre foi sobre verdade brutal. Isso é minha verdade. Estou dentro. Roberta hesitou mais tempo. Meus filhos? Meu marido? Eles descobrirão. Terão perguntas. Verão a mãe. Esposa de forma diferente. Dona Maria tocou sua mão. Ou verão uma mulher corajosa o suficiente para confrontar o que a machucou. Que lição melhor para ensinar a seus filhos? Que injustiça deve ser enfrentada, não escondida. Roberta respirou fundo, tremendo. Estou dentro. Deus me ajude. Estou dentro. Júlia estava chorando abertamente. Passei 8 anos sem lembrar, 6 meses processando se era real. Se testemunhar, estarei dizendo ao mundo que acredito em minha própria memória. Isso é aterrorizante e libertador simultaneamente. Estou dentro. Dona Maria foi a última. Ela olhou suas mãos velhas, artríticas, que tremiam levemente. Tenho 65 anos. Carreguei isso sozinha por 50. Meus filhos são adultos agora. Tenho poucos anos pela frente. Posso passá-los em silêncio confortável ou posso finalmente, pela primeira vez em 5 décadas, dizer em voz alta: eu fui estuprada. Não foi minha culpa. E ele pagará. Mesmo que seja a última coisa que faço, ele pagará. Estou dentro. Andreia permitiu-se sorrir genuinamente pela primeira vez. Então começamos. Temos 3 semanas até a cerimônia de premiação. Ele estará no palco, sob holofotes, aceitando reconhecimento por dedicação a jovens. E nós estaremos na plateia, com o processo já apresentado, com matéria jornalística publicada na manhã do evento, com nossas vozes finalmente ouvidas. As semanas seguintes foram turbilhão, reuniões com advogadas, depoimentos detalhados, preparação psicológica para exposição iminente. As 5 mulheres tornarem-se unidas de forma que família biológica raramente consegue. Compartilhavam não apenas trauma, mas propósito. Helena usou recursos empresariais para contratar consultores de relações públicas que preparariam resposta a backlash inevitável. Isis criou série de pinturas sobre as 5 delas, força coletiva emergindo de fragmentação individual. Roberta finalmente contou ao marido, que chorou, pediu perdão por não ter visto os sinais, prometeu apoio incondicional. Júlia documentava tudo em diário que pretendia usar em tese futura sobre trauma coletivo e cura através de justiça restaurativa. Dona Maria, pela primeira vez em décadas, sentiu leveza. Segredo que carregara como pedra sobre o peito, finalmente seria liberado. Ela poderia morrer livre. As outras 12 vítimas que Andrea localizara, mas que não puderam comparecer pessoalmente, contribuíram com depoimentos escritos, evidências adicionais, força à distância. Juntas, eram 17 vozes que não poderiam ser silenciadas individualmente. A manhã da cerimônia amanheceu clara. O processo foi protocolado às 8 horas. Às 9, matéria investigativa de 15.000 palavras foi publicada online pelo maior jornal investigativo do país, com fotos, documentos, cronologia de 50 anos de predação sistemática. Às 10, todas as redes sociais fervilhavam. Às 11, advogados do Dr. Marcelo já emitiam declarações de negação indignada. Às 12, 17 mulheres de 5 gerações estavam unidas em conferência de imprensa, lendo declaração coletiva preparada por Helena. Somos
Sobreviventes. Não vítimas, sobreviventes. Durante décadas, fomos silenciadas individualmente por medo, vergonha e descrença sistemática. Hoje, coletivamente, quebramos esse silêncio. Dr. Marcelo Andrade Silva perpetuou o ciclo de abuso sexual por mais de 5 décadas, usando posições de poder educacional e comunitário para identificar, gromar e violar jovens vulneráveis. Não buscamos vingança, buscamos justiça. Buscamos que outras potenciais vítimas sejam protegidas. Buscamos que nossa verdade seja ouvida. E não seremos silenciadas novamente. Às 14 horas, o auditório da cerimônia de premiação estava lotado. Dr. Marcelo chegou sorridente, aparentemente alheio ou confiante que conseguiria desmentir tudo. Mas quando as luzes se acenderam e ele viu, nas primeiras filas, 17 mulheres usando camisetas idênticas, com palavra "Esse é o BRE", EUB e UBE. Esse seu sorriso congelou quando o apresentador, claramente desconfortável, anunciou que, devido a alegações graves surgidas hoje, a cerimônia seria cancelada. Ele empalideceu quando câmeras de todos os principais noticiários focaram nele para capturar sua reação, e ele viu sua imagem sendo transmitida ao vivo para milhões. Ele finalmente entendeu. Não havia mais esconderijo, não havia mais reinvenção em nova cidade, não havia mais reputação impecável para protegê-lo. 17 mulheres destruíram em um dia o que levara 5 décadas para construir, e fizeram com palavras, verdade e solidariedade, não com violência. Nos meses que seguiram, mais vítimas emergiram. 23, 31, 42, ou caso Tornusei, emblemático de predação sistemática e falhas institucionais, que permitem que abusadores operem impunemente por décadas. O Dr. Marcelo foi formalmente acusado, perdeu todas as posições, tornou-se pária social. Seu julgamento estava marcado, mas para 5 mulheres que iniciaram tudo, o resultado legal era secundário. O que importava era que finalmente, pela primeira vez em suas vidas, tinham sido ouvidas, acreditadas, validadas. Helena continuou comandando sua empresa, mas agora falava abertamente sobre sobrevivência em palestras executivas, desmantelando a ideia de que vítimas são fracas ou quebradas. Isis montou exposição com suas pinturas sobre as 5, que viajou por 10 cidades, abrindo conversas em cada lugar. Roberta iniciou grupo de apoio para mães sobreviventes, ajudando outras a navegar parentalidade enquanto processam trauma próprio. Júlia mudou foco de tese para examinar poder de testemunho coletivo em casos de abuso, entrevistando às 17. Dona Maria finalmente dormia noites inteiras. Suas dores nas costas diminuíram. Sua úlcera cicatrizou, como se seu corpo, após 50 anos carregando segredo tóxico, finalmente pudesse começar a curar. Um ano após a exposição, as 5 se encontraram novamente na mesma casa nas montanhas. Andreas recebeu com abraços longos. Elas sentaram no mesmo círculo, mas tudo era diferente. Não havia mais vergonha no ar. Não havia mais solidão. Havia cicatrizes. Certamente. Havia dias difíceis, mas havia também algo que nenhuma delas tivera antes. Comunidade. Helena levantou taça de vinho. A nós, a todas nós, as que falaram, as que ainda não podem falar, as que nunca poderão. Carregamos suas vozes também. Elas brindaram. 5 mulheres que começaram como estranhas unidas apenas por trauma, agora eram família escolhida, forjada em fogo de justiça coletiva. A Casa dos Espelhos, fora originalmente metáfora assustadora, menos lugar onde realidade se distorce, onde vítimas são forçadas a ver reflexos fragmentados de si mesmas, através de lentes de culpa e vergonha. Mas elas transformaram a metáfora. Agora, a Casa dos Espelhos era lugar onde 5 mulheres finalmente viram umas às outras claramente, sem distorção. Onde puderam ver suas próprias forças refletidas nos olhos de outras sobreviventes. Onde aprenderam que reflexos fragmentados, quando unidos, criavam imagem completa de resiliência
coragem e poder coletivo. E essa imagem era mais forte que qualquer predador, mais duradoura que qualquer trauma, mais poderosa que 50 anos de silêncio. Elas eram espelhos umas para outras, refletindo não fraqueza, mas força, não vergonha, mas dignidade, não vitimização, mas sobrevivência. E juntas, finalmente, eram livres.